Olá, tudo bem? Jornal Interativo com as notícias mais comentadas da semana. E na edição de hoje nós vamos ter problema da iluminação pública, cidade às escuras, com propensão de ficar um pouco pior. Nós vamos falar também que o Tribunal de Contas apontou irregularidades na farmácia municipal. Lá no postão, nós vamos falar sobre isso. Também tem um detalhezinho sobre as viagens do prefeito Juliano Bertolin, que apresentou as contas para análise aqui do Jornal Interativo. O tribunal apontou irregularidade. Também? Nas viagens dele. E o recapeamento das ruas, falta de um cronograma e indicação das ruas que serão beneficiadas tem preocupado a população. A gente volta já. José, falaremos do Tribunal sobre... de Contas? Do tribunal? Isso. Bom, o tribunal... irregularidades na farmácia, na administração da farmácia municipal que fica lá no postão. Bem rapidinho, né? José, tem vídeo também, se você quiser colocar aí. A gente vai colocando, a gente vai falar das irregularidades, que ele falou o quê, por exemplo? E os vídeos já podem sair já publicados, tá? José, como vocês podem ver aí nessas fotos que estão rolando aí no vídeo, o tribunal esteve em várias cidades da região, inclusive aqui em Dracena, e apontou mais de 12 irregularidades na nossa farmácia. E quais foram essas irregularidades? Acondicionamento errado de medicamentos, por exemplo, que precisavam ficar condicionados numa temperatura constante, ficavam condicionados na porta, onde abre e fecha automaticamente. A porta de geladeira. Automaticamente ele varia muito. Perde a qualidade. Exato. Bolor, infiltração perto de caixas onde havia medicação, não pode. Falta de controle também, né? Não de controle informatizado, ou seja... Tem a ferramenta e não sabe usar. Não, eles não usam, não é que não sabem, não usam. Não usam. Não dá nem para saber se não sabe, porque eles não usam. Tem o software que controla, por exemplo, pega lá, dipirona, chegou com 10 caixas de dipirona, opa, já vamos comprar mais. O sistema serve para isso. Não, lá é tudo manual, igual na época das farmácias de boticário. Exato. Só faltava ter aquelas balanças para pesar com um pezinho do lado, né? Então tem isso também, que eles não têm. Automaticamente já gerou outra irregularidade, que é a compra excessiva de medicamentos. Alguns medicamentos tinha bastante estoque. Automaticamente o que acontece, Zé? Tem muita medicação. Às vezes desnecessária. Não, às vezes não. O tribunal apontou que são desnecessárias. Porque tem excesso de excesso, aí automaticamente vence. Mas o povo está reclamando que nunca tem remédio na farmácia. Então, Zé, enquanto uns faltam, outros têm demais. E o tribunal não aponta isso. Não aponta isso. Eles pegam uma esporádica. E uma outra coisa também muito grave que teve lá foi a questão do fracionamento também. Eles cortam, e tem as fotos que vocês viram aí, eles cortam para uma cartela. Mas não pode fazer isso? Parece que houve recomendação para que não desse, por exemplo, uma cartela de 30 comprimidos para uma pessoa que vai usar 3. Por que não racionaliza isso? O tribunal apontou lá o fracionamento de forma irregular. Mas eu acho que isso aí dá para justificar, não tem não? Mas, bom, independente disso não, Zé, nós mais uma vez estamos mal falados na nossa região por uma administração aí que eu acho que tem que melhorar nesse caso aí. Então, além da temperatura, a outra coisa que foi apontada, que nós não falamos, foi o extintor de incêndio vencido na farmácia. Também, né? Sim, tá a foto, foi a primeira foto que passou aí agora. O extintor de incêndio vencido no ambiente da farmácia. Esse do extintor, nós já tínhamos cantado a bola há um tempo. Aproveitar e pegar um gancho nisso aí, que você falou, falta de controle. Nós vamos falar futuramente sobre as viagens do prefeito, e parece que tem um apontamento nesse sentido. Tem apontamento. Mas a prefeitura precisa controlar melhor as coisas, né? Já vamos entrar na questão das viagens do prefeito, que tem um apontamento que diz que o prefeito parece que consome demais combustível. Como é que é essa história? Nós ainda não recebemos as notas que nós pedimos para a prefeitura. O prazo vence amanhã e eles podem oferecer para nós essa documentação na segunda-feira ou podem pedir mais 10 dias. Tá, mas aqui, qual que era o problema? O tribunal apontou, nós já estamos sabendo, irregularidades como excesso de gasto de combustível, sem informar qual isso veículo. Do carro do prefeito? Do carro do prefeito. Não, mas ainda da prefeitura. Não é que é do carro do prefeito, não informa qual carro.
numa viagem que ele faz, tem muito combustível. Não, mas não é só isso. Na verdade, o tribunal está apontando a irregularidade provavelmente do 001. Provavelmente, mas não informa na nota. E a frota da prefeitura não tem controle nenhum? Não sei como é que funciona esse controle. Antigamente tinha, não sei como é que está sendo agora. Eu duvido. Entendeu? Sabe que outra coisa interessante que o tribunal apontou também? Um pouso que o prefeito teve em Presidente Prudente. Da viagem do prefeito. Mas ele não foi a Jô. Ele só foi dormir em Presidente Prudente para uma reunião que ele tinha de manhã. No Ibis, se não me engano, pouca coisa, deu R$170, mais R$23. Diário normal, R$170. Mais R$23 de café da manhã, mas o tribunal aponta, mas a sua cidade é 100 quilômetros daí, você foi para um compromisso de manhã, por que você dormiu lá? Sendo que ele poderia sair daqui de manhã, num carro bom, pega um motorista, por que dormiu lá? Pouca coisa. Você viu como o tribunal pega coisinha pequena? Mas o maior apontamento que isso nós vamos fazer, nem o tribunal eu sei que se fez ou não, porque eu não tive acesso a toda a documentação, é uma diária do prefeito, que nós já estamos sabendo e vamos comprovar quando as notas chegarem, de R$599. O tribunal não aponta que esse gasto é excessivo, mas a moralidade e a população vai saber, e eu já posso adiantar, uma diária do prefeito girou em torno de R$599. Aí, Zé, eu fico pensando assim... consultar o hotel para saber onde ele ficou hospedado, para saber o preço normal. Os hotéis que o prefeito, pelas nossas pesquisas prévias, os hotéis que o prefeito não fica lá no São Rafael, lá em São Paulo, onde os vereadores ficam, não. O prefeito é um hotel 4 estrelas. O prefeito só fica em hotel de 4 e 5 estrelas, tá? São José do Rio Preto, por exemplo, um hotel de 5 estrelas. Brasília, hotel de 5 estrelas. E assim por diante. Fora os outros gastos que nós vamos comprovar e nós vamos mostrar para todo mundo. Agora, sabe o que eu não entendo? Na verdade, isso aí, Davi, eu não estou aqui para defender ninguém, nem para acusar ninguém, mas na verdade isso aí vai muito da responsabilidade do gestor público. Ele tem que dar exemplo de moralidade, de ética. Falou a palavra. O hotel de 4 estrelas, ele é confortável, razoável? Então ele serve. Então o custo mais barato, talvez não seja nem pelo conforto, fiquei no Bonfarrégio, qualquer coisa, fiquei no São Rafael. São Rafael 4 estrelas, excelente. Excelente, simples. Vai ficar um pouquinho mais barato. Vai ficar um pouquinho mais barato. Tudo bem. Por que vai ficar no hotel 5 estrelas? Vai falar que ficou. Deixa eu só falar uma coisinha também interessante. Ele vai falar assim, mas todos os prefeitos fizeram isso. Então, já vou falar que as nossas pesquisas prévias, o último prefeito, não estou defendendo José Antônio Pedretti, mas a média de viagem, de estadia da viagem do prefeito José Antônio Pedretti era R$210. Os quartos e os apartamentos que o prefeito José Antônio Pedretti ficava, não passava de R$200 e poucos. Não passava disso em todas as nossas verificações. Júnior Stelato, às vezes, nem tinha apontamento de coisa. Acho que ele pagava do bolso dele. Célio Vegiani também não era muito caro. Não, mas então nessa gestão, o gasto com hotel, combustível e as viagens excessivas, passagem de avião, não sei o quê. Tem umas coisas muito interessantes que quando chegar eu vou mostrar para todo mundo. Eu acho que também, essa questão também é compatível ao nível de vida que se leva antes de ser prefeito. Mas paga com o seu bolso, do dinheiro do seu bolso. Não, tudo bem, mas vamos supor, um camarada aí que tem um nível de vida altíssimo, que está acostumado com altas rodas e tal, então até fala assim, ele desceu de nível para poder ser prefeito. Não, mas o Juliano tem uma vida que a gente sabe, muito simples, não é dado a luxo, tal, não poderia exagerar e querer uma coisa a mais do que ele tem na casa dele. Né? Mas nós vamos mostrar isso para todo mundo? Tudo bem, para ficar bem claro. Vamos falar rapidamente sobre o recapeamento das ruas, que falta de um cronograma e indicação das ruas beneficiadas, que a administração... Você não ficou sabendo? Ninguém A administração fez aquele jogo de empurra, passa para cá, você vai pedir informação na Secretaria de Obras, depois você volta para cá, Secretaria de Obras faz um jogo de peteca para não justificar nada. Depois eu fiquei sabendo que eles têm uma estratégia diferente para poder fazer a imagem do prefeito. O prefeito vai lá e inaugura a obra sem que ninguém saiba qual a obra que estava no cronograma. Eles têm um cronograma, mas não querem falar. E eu perguntei por quê? Para não deixar as outras 99 cidades que não vão ser beneficiadas brava.
Isso não é justificativo. Os outros bairros. Não, Ou seja, só interessa fazer o vídeo que foi beneficiado. Ninguém pode saber se a rua dele vai ser. Eu escrevi sobre isso aí. Maquiavel fala o seguinte: que a bondade tem que ser feita aos poucos. Se você programa, depois faz, você fez em 2 etapas. Se você só faz, você fez numa etapa só, que você está dando uma paulada só. Agora, maldades, né, seria de uma vez só. Então, aumentar o imposto é uma vez só. Senão, nunca aumenta o imposto, aumenta um pouquinho. Só vou dar um exemplo. O aumento de combustível aí que abaixou, tal, deu uma repercussão absurda. E ele podia ter sido feito de uma vez só, né? Então, essas coisas. Bom, o mais grave dessa semana foi a iluminação pública, que alguns bairros estão escuros. Ontem, por exemplo, recebi uma comunicação que o Jardim Alvorada foi bastante atingido, né? E agora o Jardim Brasilândia também. Sem falar daquelas ruas que estão escuras há muito tempo, que não tem braço de luz, que precisa fazer uma licitação, quer dizer, uma coisinha simples, não dependeria nada disso, mesmo porque, Davi, a partir dessa semana, aumentou o valor das coisas que podem ser contratadas sem muita burocracia. Isso. E, na verdade, isso lá na rua Luiz Monte, na rua Olavo Bilac e tantas outras ruas que estão as escuras aí, falta vontade política de resolver. Então, enquanto não tiver vontade política de resolver, vai empurrar com a barriga. Esse é o problema. A Maria Matheus esteve aqui essa semana conversando com a gente, batendo um papo. Obrigado, Maria. Obrigado, Vitinho, por ter vindo aqui bater um papo com a gente, conversar sobre algumas coisas. E a Maria Matheus falou com muita tristeza que ela estava querendo saber o porquê da iluminação pública, da manutenção da iluminação pública não estar acontecendo. Ela falou que está correndo atrás disso há mais de 20 dias. Só quando ela plantou os pés lá e falou que não ia sair de lá se não tivesse informação, fiscal do povo, hein, eleita pelo povo. Quando falaram para ela, o contrato acabou e não foi renovado ainda. Então a licitação vai ser dia 2/8. Na verdade, o contrato não acabou, ele foi suspenso. Suspenso pela justiça, é isso. Determinação judicial. Sim. Mas ele podia ter sido prorrogado por um prazo aí, para não acontecer o que está acontecendo. E preparar uma outra licitação exatamente. Concomitante com isso. Então. Se der um crepe no centro da cidade, vai apagar tudo e ninguém vai fazer a manutenção? Não vai. A TV Fronteira falou isso. Para quem está com a luz, se ficar apagado, não vai arrumar. Bom, a licitação vai ser dia 2 de agosto. Tomara que dê tudo certo, mas ainda tem um prazo de homologação, tem um prazo de recurso. Provavelmente, quem está no escuro vai ficar mais 1 mês e meio, 2. E quem entrar na escuridão, vai ficar na escuridão. Na minha opinião, falta de planejamento, falta de comprometimento e falta de competência administrativa, Zé. Bom, eu já venho batendo isso na tecla. Na prefeitura não tem um cabeça que pensa a administração. É execução, mas tem que pensar. Tem que ter alguém para fazer planejamento. Tem que ter alguém que faça previsão. Vai comprar remédio? Então, o que eu preciso comprar remédio? No mês de setembro. Então, já vou preparar a licitação agora em junho. Mas eles nem sabem quando falta, porque não tem um sistema informatizado para avisar. Mas precisa. Para isso, tem que ter um setor de inteligência, que é um setor de planejamento. Quando colocaram o Silvio lá, o Silvio é um cara que tem experiência na atividade privada, foi bem sucedido na Medral, tal. Eu pensei que ele fosse assumir isso aí. Tiraram dele. Já tiraram também. Foi o senhor Vanderlei Araújo. Então, vai para o Vanderlei Araújo, que é um outro problema que nós vamos resolver isso aí. A semana que vem, vamos falar muito sobre isso, que são as compras por licitação. Vai dar um BO da pega, porque até agora eu não consegui nenhuma justificativa para entender como é que um produto que custa 100, numa licitação feita pela prefeitura... Um pregão, né, Zé? Num pregão onde o preço teria que cair. Se o produto custa 100, por que a prefeitura está pagando 200? E os excessos de computadores comprados também, mais um monte de coisa. Mas isso é um assunto para o nosso próximo vídeo, que quando a gente falar... Mas eu preciso de alguém que justifica. Aí nós não queremos pegar no breu, não vamos comentar sobre isso mais do que nós estamos falando, porque nós até agora não chegamos à conclusão. As pessoas que a gente tem ouvido não têm encontrado uma solução. Semana que vem, segunda-feira, eu vou estar na prefeitura para perguntar diretamente para o secretário, que é o Vanderlei Araújo, e para o diretor de licitação, que é o senhor... Agora o senhor Odak assumiu. Que
também... Não tem portaria, não tem nada. portaria nomeando o DAC também. Nada. Fiquei Então, sabendo que eu estive lá. É uma bagunça, que teve vereador que chegou aqui nós falando que o DAC era o diretor de licitação. Como? Não. Eu não estou sabendo, mas ninguém sabe Nem nada. sabia que o Toshio assumiu a diretoria de assuntos viários. O seu Toshio, que a gente me atendeu, mas que eu saiba, eu não conheço a cidade também. Ou seja, de fora. Nós estamos aqui com no mínimo 10 pessoas com gente de fora, forasteiros trabalhando na nossa administração. Presidente Venceslau, Epitácio, Adamantina, Tupã, Marília. E Dracena? Pouco. Não tem nem competente aqui não? Talvez para o prefeito, acho que não. Pois é. Mas dizem que é cargo indicado de deputado e tal. Mas e a cidade fica acéfala, né? De gestor público. Deixa eu finalizar minha participação, Zé, e a nossa, da minha parte. Essa semana nós somos destaque negativo 2 vezes na televisão. Da farmácia e da iluminação. Zé, a população já está cansada de tanta coisa errada na atual administração. Eu vou falar mais Quando uma a coisa. gente fala, não é para pegar no pé, mas é para apontar os erros para consertar. Exatamente. E você já descobriu outras coisas também, nós estamos descobrindo outras coisas também, depois já vai vir a viagem do prefeito. Olha, Zé, 1 ano e 8 meses de administração? Tá na hora já. Já devia ter aprendido. Deixa eu só falar uma coisa. Eu vou comentar agora diretamente com uma pessoa que fez um comentário com uma pessoa muito amiga minha. Que o jornal é político. Graças a Deus. Você tinha que falar assim, graças a Deus. Você sabia que acontecia isso? Que nós estamos falando? Ninguém sabia. Você sabia que você estava comprando um produto pelo dobro do preço que está no mercado? Você não sabia. E se o Jornal Interativo não pesquisa e avisa os vereadores que está acontecendo isso, ninguém está sabendo. Os vereadores estão indo no rastro daquilo que nós estamos falando. O prefeito do dia falou que ia fazer a reforma da rua Olavo Bilac, da rua Luiz Monte, de uma outra rua no Jardim Vera Cruz, porque nós falamos. Ele citou as mesmas ruas que nós indicamos. Então, nós ficamos satisfeitos de saber que nós estamos sendo vistos, ouvidos e criticados também. Porque essa crítica, para nós, é uma crítica positiva. Se você nos critica porque nós somos excessivamente políticos, nós aceitamos como um elogio. Obrigado. Eita bexiga, gostei dessa. Aonde foi o dia do amigo? Abraço a todos os nossos amigos do Jornal Interativo. Abraço, amigo. Até mais. Esse golpe dele, hein?